Bom, boa noite. Continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus, ainda no mesmo versículo, então uma continuação do último episódio que nós gravamos, que é Mateus capítulo 12, versículo 16. Já vou avisar aos telespectadores que se rolar um reclamão aí ao fundo, é meu filho Francisco que está vindo pela primeira vez, ainda não está acostumado com os estúdios e tudo mais. Então vocês já sabem, né? E a proposta de hoje é a gente retomar o mesmo versículo. Por quê? É um versículo que aparentemente ele é muito curto, na sua literalidade ele é muito curto, mas na sua profundidade ele é muito extenso. É um versículo pequeno, porém que dá pano para manga, para usar uma expressão mais popular. A palavra que a gente pôs em destaque é uma palavra também que aparentemente a gente olha e fala assim, desse mato não sai cachorro. Mas à medida que a gente vai puxando o fio da meada, né? Vocês viram que eu estou cheio de ditados populares hoje, né? À medida que a gente vai puxando o fio da meada, é que a gente vai vendo quanta coisa pode ser tirada dali, né? Então, o contexto é o seguinte: Jesus acaba de sair da sinagoga com os companheiros, com os discípulos, com aquela multidão convertida em discipulado. Vocês se lembram desse detalhe? Aquela multidão que, ao se retirar dali, junto com Jesus, ao fazer um movimento de projeção mental para um plano vibratório superior, com sentimentos mais nobres, com ideias mais edificantes, ela abandona a condição superficial de turba, de multidão, para assumir uma posição na vida e no mundo de discipulado, de discípulo de Jesus. Jesus se retira dali. E é nesse momento em que ele se retira dali que ele vai fazer menção, ele vai citar uma passagem do livro de Isaías. Nós não vamos comentar muito ela ainda, só citá-la, porque senão eu esgoto o assunto das próximas reuniões. Porque ela aparece nessa passagem de forma literal. Jesus a cita, né? O tradutor ainda tem o cuidado de colocar lá em itálico, né, entre aspas, para mostrar, ó, isso aqui é trecho do Velho Testamento. Não são palavras de Jesus. É um trecho do Velho Testamento citado por Jesus. Tá ok? Mas antes de fazer essa menção ao livro de Isaías, Jesus dá uma recomendação àquela turba recém-convertida em discipulado. Àquela multidão recém-convertida em discípulos. Vocês se lembram qual que é a recomendação que ele dá? Vamos lá? E advertiu-os para que não tornassem pública. Tornar público o quê? Esse processo de conversão, e aqui vale a gente lembrar uma coisa que já foi dita nas últimas 2 reuniões gravadas. Não é conversão de uma religião para outra, como a gente normalmente entende conversão. Não é conversão de judaísmo para cristianismo, ou de cristianismo para islamismo, ou de islamismo para budismo. Não é isso. Não é deixar de frequentar um templo para frequentar o outro. Não. A conversão a que a passagem faz menção, que ela sugere, é uma conversão de estado de espírito, de um degrau para o outro, de um patamar para o outro, de um estado para o outro. Entenderam? Então é a conversão de multidão que encara o evangelho com superficialidade, sem se envolver, sem se comprometer, para uma condição de discípulo, aquele que se envolve, que se compromete, que se entrega a um ideal, que se entrega a uma causa, assumindo todos os ônus e sem se preocupar com todos os bônus dessa condição. Isso é a conversão. Essa conversão aparece nos primeiros versículos da passagem com uma outra palavra:
cura. Lembraram? Cura. E a multidão, seguir Jesus, foi curada, convertida. Isso é cura. Aliás, essa é a única cura real. Todas as outras curas são transitórias e aparentes. Quando eu tive hérnia de disco, eu fiz uma operação de hérnia de disco. Né? Retirei um pedacinho da hérnia. Quer dizer, aliás, retirei a hérnia. Tirei um pedacinho lá do disco da coluna. Estou curado? Transitoriamente, aparentemente. Porque um dia a minha coluna vai para debaixo da terra. Meu espírito vai para a eternidade. Eu vou para a eternidade. Então essas curas físicas, e essas curas físicas constantemente, elas estão, enchendo os salões e os templos e as igrejas todas, porque elas são usadas como chamariz, como isca, para se transformar experiência religiosa em manifestação volumosa de multidões. E multidão aí vocês entendem do que eu estou falando. Né? Não estou falando só no sentido numérico, mas também no sentido comportamental. Se atrai as pessoas com promessas de cura física. Inclusive no movimento espírita. Aqui não é uma crítica a outros movimentos religiosos. É uma crítica, inclusive, ao movimento espírita. Não. Na semana passada, na semana retrasada, nessa semana, nós estamos falando de uma cura real e definitiva. Que é aquela que se refere às mazelas, às chagas de natureza moral, consciencial, ética. É disso que nós estamos falando. Tá certo? Qual que é a recomendação de Jesus para essa turba convertida, curada? Olha, agora eu vou dizer o que vocês vão fazer com essa cura, com esses sinais de cura. Vocês vão mostrar isso em ambiente privado. Não, Luiz, não é isso que está escrito lá, não. A palavrinha que citou a semana passada e que aparece no quadro e que a Juju pôs em destaque é pública. Não é? Olha, e advertiu-os para que não tornassem pública. Gente, quando Jesus diz o que não deve ser feito, subliminarmente ele está dizendo o que deve ser feito. Quando ele fala, agora essa cura, não mostre ela em público, ele está dizendo subliminarmente, mostre ela no privado, no reservado, sem plateia. Aliás, com plateia, mas uma plateia íntima, na intimidade. E ele também não está dizendo que a expressão pública nunca vai acontecer, que o evangelho nunca vai aparecer em público. Ele não está dizendo isso. Ele só está dizendo que a expressão privada do evangelho, íntima do evangelho, ela é o mote, ela é a intenção, ela é o motivo. É ali que ela acontece, que o evangelho acontece. A expressão pública, ela é consequência natural de um esforço que acontece na intimidade. Aí, a semana passada, nós demos alguns exemplos. Citamos Alcione Villamil, do livro Renúncia. Essa mulher foi conhecida em seu tempo? Não. Qual foi o lugar que ela escolheu para viver o evangelho? Expressar o evangelho? Onde, Eurídice? No lar. Com a mãe doente, o irmão deficiente físico, depois a família do pai toda perturbada. Foi ali que ela escolheu viver a expressão do evangelho. Com um homem amado, na miséria, mas trabalhando, ali. E porque ela teve uma vida privada, íntima, familiar, do ponto de vista evangélico, tão excelente,
tão extraordinária, se tornou personagem principal de um romance da psicografia de Chico Xavier. Aí se tornou o evangelho vivido por Alcione público. Aí virou, né, brochura, virou livro a ser vendido, né, aí virou peça teatral, aí virou canção, aí virou tudo. Mas não era o próprio. A Alcione, ela não falou assim, vou agora ser carinhosa com meu irmão difícil, porque um dia um autor vai colocar isso num livro. Agora eu vou falar uma coisa bela, porque depois isso vai virar palestra. Foi assim? Essa foi a motivação dela? Não. Então o resumo da ópera é Jesus dizendo, o evangelho deve ser vivido na sua essência, essencialmente em ambiente privado, na convivência com os familiares, no dia a dia com os colegas de serviço, na intimidade de uma amizade, no convívio com um amigo. É ali que o evangelho deve ser vivido. Pronto. Não preocupa com o resto. Se acontecer de você acabar expressando o evangelho verbalmente em público, numa palestra, que bom, mas isso é secundário. Se acontecer de você realizar uma grande obra de benemerência, né, uma grande obra voltada para assistência social, ótimo, mas isso é secundário. Se acontecer de você escrever um livro sobre o evangelho, que bom, mas isso é secundário, é segundo plano, vem depois, não é o primordial, não é prioridade para Jesus, não é. Tá claro isso, gente? Por que num miudinho, numa reunião, onde a gente destacou a palavra pública, Ana, a gente está falando de privado? Por quê? Por uma razão muito simples. Porque a vivência, a expressão pública do evangelho vai muito bem, obrigado. Um canalzinho mequetrefe, igual esse nosso, que é uma gota que se perde no oceano de informação em vídeo, audiovisual do YouTube, tem 4.000 inscritos. As palestras do amigo Haroldo, um fenômeno, mais de 100.000 visualizações cada vídeo. Vai ser lançado daqui uns dias, não sei quando passar, né, dia 16 de maio, um filme sobre a vida de Allan Kardec, no cinema, no shopping, com grande bilheteria, com atores conhecidos. Então a expressão pública do Espiritismo, no Evangelho, vai muito bem, obrigado. Papa Francisco fala para milhões de pessoas, bilhões de pessoas, toda sexta-feira. Não tem nada errado. Hoje, um culto evangélico lota o Maracanã. Então, a expressão pública do Evangelho, a sua circulação em mídias e canais com grande público, com multidão, vai muito bem, não tem nada errado. Nada errado. O problema, o lugar onde nós estamos perdendo o jogo, o lugar onde a gente está pisando na bola, é ambiente privado. E isso explica o fenômeno. Porque a gente chega a raciocinar assim, se hoje o evangelho é tão difundido, se hoje o evangelho é tão divulgado, se hoje a informação, a letra bíblica circula tanto, por que o mundo está como está? Por que avançamos tão pouco no campo moral? Simples. Porque ele só está sendo vivido em público. No privado, não. E é em ambiente privado, e é em ambiente familiar que se forma caráter.
O Chico talvez um dia, Chico, eu não falando Chico Xavier, não, Chico, o meu Chico, né? O meu Chico talvez um dia seja um homem de bem, não porque veio no miudinho com a mãe, mas por tudo que ele viveu com a mãe em casa. Em casa. Por aí. Muito bom a gente vir na reunião no miudinho. Eu adoro, vocês gostam? Eu adoro. Não falto. Muito bom assistir o vídeo em casa. O pessoal comenta que gosta muito. Hoje a Marli mandou um recadinho para mim, falando, não perco o miudinho, adoro. Sabe onde ela assiste o miudinho? Em Madrid, na Espanha. Muito bom. Mas Marli, se amanhã acabar o canal, não fica angustiada, porque o Evangelho deve sobreviver, respirar, pulsar no cotidiano, mãe com filho, irmão com irmã, marido com esposa, é ali que o Evangelho deve respirar, pulsar, é ali, e que é onde é mais difícil. Foi por isso que a proposta na reunião anterior é que nós pegássemos os 5 baluartes da vivência evangélica em ambiente privado, descritos pela tradição literária de Emmanuel. No livro Há 2000 anos, nós temos lá Lívia Lentulus, a esposa do senador Públio Lentulus. No livro Paulo e Estevão, muitos exemplos. Eu escolhi as experiências de Paulo em ambiente privado. Porque se eu analisasse aqui as cartas de Paulo, a pregação de Paulo nas igrejas, eu estaria avaliando a vivência dele no ambiente público. Mas não. Separei aqui, nós vamos ver a experiência de Paulo em ambiente privado, na intimidade. Depois, no livro 50 anos depois, isso nós estudamos semana passada, a vivência de Célia Lúcius, de Nestório, de Ciro em ambiente privado. Vamos ver hoje ainda a vivência de Quinto Varro em ambiente privado. E vimos a semana passada Alcione Villamil. E uma fala do padre Damiano sobre a vivência do Evangelho em ambiente privado. Enfim, exemplo não falta. Exemplo que se tornou público, mas que foi vivido de forma reservada, em particular. Vamos ver o Quinto Varro? No livro Ave Cristo, na primeira parte, capítulo 7, Martírio e Amor. O Quinto Varro desencarna. Aí no mundo espiritual ele é recebido por uma falange de anjos agradecidos e reconhecidos à vivência evangélica dele. Sabe? Os fãs, e só fã de alto grau. Entendeu? Só gente de gabarito. Aí um desses benfeitores pede a palavra para fazer um elogio. Daquele elogio que não é para derrubar o outro, é justamente para falar, olha, continue assim. E ele diz o seguinte, nós vamos prestar bastante atenção, ele diz o seguinte sobre o Quinto Varro. Paladino da nossa causa, causa com C maiúsculo, cristianismo. Paladino da nossa causa honrou todas as oportunidades recebidas, ponto. Paladino, vocês sabem o que é, né? Herói. Herói de uma causa. Aí você espera ele dizer o seguinte: paladino de nossa causa, herói do cristianismo, pregou em todas as igrejas. Foi um dos autores do Evangelho. Converteu o imperador romano. Honrou todas as oportunidades recebidas. Todas as oportunidades recebidas. Da hora que acordava até a hora que dormia. No café, no almoço,
e na janta. No serviço, na rua, na igreja, em casa. 365 dias por ano. Honrou todas as oportunidades concedidas. Vamos ver quais são? Porque aí o benfeitor ele vai citar quais ele considerava de importância. São muitas. Todas? Não, vamos aqui, vou citar algumas que eu considero mais importantes. Vamos ver o que ele considerou de importante na vida do quinto varro? Valoroso soldado do Cristo, quando ferido, não feriu. Quando humilhado, jamais humilhou. Compreendeu os ensinamentos evangélicos do sacrifício pessoal pela felicidade dos outros. Agora vamos saber onde ele fez isso? Onde ele foi ferido, mas não feriu? Onde ele foi humilhado, mas não humilhou? Vamos ver onde? Como filho, cumpriu todos os deveres que lhe cabiam no lar. Como filho, cumpriu todos os deveres que lhe cabiam no lar. Lavou um banheiro da casa, né? Levou o cachorro para passear. Porque menininho, né, Cris? Menininho é doido para ter cachorro. Certeza que o Chico vai querer um cachorrinho. Aí, papai, eu quero cachorro, eu quero cachorro. Você vai lá, compra o cachorro. Quem cuida do cachorro? A mãe e o pai. Quase sempre a mãe. E o menino? Aí ele interessa por outro brinquedo. Não. Você quer um cachorro, meu filho? Você vai dar banho no cachorro, você vai dar ração pro cachorro, você vai levar o cachorro para passear. Você, e principalmente, catar o cocô. Não é, dona Cíntia? Adotado. E, se possível, adotado. É. Você quer um cachorro de pelúcia, vai na loja de brinquedo. Né? Ensinar ele a amar o cachorro. Não é achar o cachorro bonitinho. É diferente. Comeu? Hoje eu estava no pediatra com meu filho, Francisco, conhecido no submundo da primeira infância como Chicão, moleque doido. A gente estava lá no pediatra e tinha uns menininhos. E no pediatra tem uma caixa de brinquedo. Todo pediatra tem uma caixa de brinquedo. Detalhe, o pediatra do Chico foi meu pediatra, o tio Renato. A mesma balança. Fiquei emocionado. Aí, o molecada esparramou o brinquedo no chão. Aí tá lá, e brinca, e pega o boneco, e joga o boneco pra cima. E eu só vendo. Aí o tio Renato chamou. A mãe falou, fulano, eram 2 irmãos, aliás. Fulano, ciclano, vamos. A mãe foi com os meninos e os brinquedos. Aí a secretária do médico levantou, deu uma bufada, aquela de quem está feliz com a vida, sabe? E saiu agachando, quer dizer, pegando brinquedo por brinquedo para pôr na caixa. Ela não deu essa bufada porque tinha que colocar aquele brinquedo na caixa. Ela deu essa bufada, sabe por quê? Porque ela já devia estar fazendo aquilo pela 5ª vez na tarde. Porque todas as crianças que esparramaram brinquedos não guardaram os brinquedos. 5º varro. Como filho, cumpriu todos os deveres que lhe cabiam no lar. O 5º varro, criança. O 5º varro, adolescente. O 5º varro, adulto. Na condição de esposo, exalçou a mulher que lhe partiu os destinos, respeitando-lhe as ideias diferentes das dele. Calma que nós já vamos falar o que a mulher dele fez. Então, como esposo, ele dividiu a louça com ela. Eu lavo, você enxuga. Você lava, eu enxugo. Ou você lava e enxuga, eu guardo e faço a comida. Eu lavo o quintal. Você lava a garagem. Bem, segura o Chico aqui para eu ir no banheiro. Segura. Vai lá, segura o nenê. Para a mãe ir no banheiro. Ela está cansada. Né? Isso.
Cumpriu isso? Aí você está apto a superar o trauma de um adultério. E não adultério qualquer, não. A mulher do quinto varro, eu dando spoiler do livro, né? A mulher do quinto varro cometeu adultério e foi embora com o filho. Nenê ainda. E falou para o filho que o pai tinha morrido. E ele perdoou isso. E respeitou a vontade dela. Como esposo, o dever vai do gesto mínimo até o gesto extremo. Ele cumpriu todos os deveres, deu conta de tudo. Oi? Quem? Quinto varro? Sim, Na verdade, ele deixou ela, né? Ela se consorciou com um figurão do Império Romano e o menino foi educado por valores que não eram os do quinto varro. E depois, para poder desconstruir isso no menino, custou 2 existências, né? Mais ou menos. Olha só. Que exemplo, quinto varro. Só como esposo, agora vamos falar dessa paternidade. Ó. Como pai, soube sofrer até a suprema renunciação, de modo a garantir a felicidade do filho que lhe possuía afetividade. Como pai, a suprema renunciação. Esse homem chegou a conviver com o filho, sabendo que era o filho, mas sem dizer que era pai. Tem coisa mais doída que isso. E o filho maltratando ele, hein? Existe um episódio no livro, né? Que é a morte do menino Silvano. Que aquela cena doeu nele 2 vezes. Primeiro, porque ele amava o Silvano como pai. Segundo, porque quem mandou matar o Silvano, soltou os cachorros literalmente, foi o Tassiano, o filho biológico. Então ele viu um filho cometer uma atrocidade contra uma criança inocente. Isso é dor de pai. De pai com P maiúsculo. De pai que se comporta no plano físico como Deus se comporta no plano universal. E aí sim, na posição de homem, consagrou-se ao erguimento moral de todas as criaturas. Aí sim o homem do mundo, o cristão público, ativo na igreja de Lyon. Então, aqui nesse elogio que é feito a ele após a morte, vocês perceberam que está a descrição do fluxograma da vivência do Evangelho? Primeiro o benfeitor cita ele como filho, como esposo, como pai, para depois falar dele como homem público. Sabe o que o benfeitor está dizendo? A ordem de prioridade é essa. A experiência deve seguir esse fluxo. A gente pega e inverte. A gente quer ir do mais fácil, é a porta larga. Viver o evangelho só em público é a porta larga, é o mais fácil. Ah, não, Luiz, falar em público é difícil. É nada. Começo. Falar em público é fácil, renunciar no privado é difícil. Perdoar no privado é difícil. Falar em público é fácil. Não tem nada especial. Você só precisa ser um pouco mais exibido. Paulo era exibido. A primeira parte do Paulo Estevão diz isso. Que era um homem que adorava o auditório. Ele continua adorando o auditório depois. Ele não perde isso. Ele gostava do auditório. Tanto que ele tenta falar em público até quando estava sem condição. Agora, o que ele faz de diferente na segunda parte do Paulo Estevão tem nada a ver com o auditório.
Tem a ver com pequenas experiências de devotamento ao Evangelho vividas em ambiente particular. Na convivência com Barnabé, na convivência com o pai, difícil, pessoa difícil, pai. Está ali. Sabe quando é que você começa a entender o Paulo e Estevão? Quando você começa a prestar atenção mais nisso. Paulo e Estevão, na segunda parte, sobretudo, tem lá como Paulo escreveu as epístolas. A pregação dele em Jerusalém, a pregação dele nas igrejas, a pregação dele em praça pública. A primeira vez que você lê o Paulo e Estevão, você fica deslumbrado com isso, né? Que espírito intrépido, né? Que espírito destemido. Aí na segunda, geralmente quando a gente já está sofrendo um pouco mais, né? Aí você começa a prestar atenção nele em ambiente privado. Ele na igreja de Antioquia, sentando no fundo da reunião, né, do salão. Ele na tendinha de tecelão dele, conversando com as pessoas no cotidiano. Ali que você começa a prestar atenção. E para fechar sobre o quinto varro, campeão do serviço e da fraternidade, guerreou o ódio, exemplificando o amor. E exaltou os dons imarcessíveis do Espírito pela humildade com que se devotou à expansão da Boa Nova. Espera aí, Luiz. O benfeitor está dizendo que ele é um paladino, um herói, porque viveu o cristianismo essencialmente no privado. Como é que alguém que vive o cristianismo no privado ajuda na expansão da Boa Nova? Como? Como é que é isso? Há uma diferença entre erguer tenda e erguer prédio. Não é, Muriele? Há uma diferença entre erguer uma barraca de camping e construir o World Trade Center. A barraca de camping, um vento leva ela. O World Trade Center precisou de muita explosão para derrubar ele, porque são edificações diferentes. A expansão do Evangelho pelo microfone, pela câmera, quando ela se dá de forma isolada, só isso é barraca de camping. É fácil de erguer o Evangelho assim, mas não tem alicerce. Mas a expansão do Evangelho que se dá em pequenas vivências cotidianas, testemunhadas sobretudo pela multidão de desencarnados que nos cercam, é edificação sólida de concreto. Se for bem feita, dura séculos, milênios, ou a eternidade. Entendeu a diferença? Tem gente querendo brincar de acampamento o tempo inteiro. Tem gente preocupada em construir alguma coisa sólida que atravessa o tempo. Muitos sacerdotes do tempo de Alcione subiram no púlpito e pregaram. Era contra a reforma, né? Era uma novidade o púlpito, né? Antes a missa era rezada de costas para o público, em latim, ou seja, não havia intenção de pregar. Depois, com a contra-reforma, sim, subia no púlpito e pregava. Por que o padre Damiano aparece nessa obra? Cita alguma pregação de púlpito dele? Não. O próprio autor, sendo a persona atual do antigo padre Damiano, não se preocupa em relatar no livro Renúncia as pregações dele, que eram escritas, viu, gente? Por isso que hoje nós temos os sermões do Antônio Vieira. Primeiro, o pregador escrevia, subia no púlpito e lia a pregação. Não era de improviso. Por que ele não falou dessas pregações?
ele se preocupou em falar do padre Damiano doente numa cama, sendo visitado por um único ser humano, Alcione Villamil. E aí o padre Damiano diz para Alcione assim: minha filha, o leito me ensinou lições muito mais preciosas que qualquer púlpito que ocupei. O leito de enfermidade. Bom, lá no Paulo e Estevão, agora nós vamos começar algumas coisas complicadas, né? Alguns temas delicados sobre a vida privada de todos nós. Vida familiar de todos nós. Lá no Paulo e Estevão, tem um episódio que se dá em ambiente privado, que talvez seja dos momentos mais tensos da carreira apostólica de Paulo. O Paulo estava em Jerusalém, combinando com Barnabé uma das suas viagens, a sua primeira grande viagem, pelo Mediterrâneo, para divulgar o evangelho e, de quebra, recolher recursos para a manutenção da Casa do Caminho. Barnabé ia ser o seu parceiro de viagem. Barnabé era o veterano. Na verdade, quando isso é arquitetado, ainda em Antioquia, Barnabé era o líder da expedição. Porque o Paulo não dava conta de pregar mais. Lembram disso? É o Barnabé que ia conduzir. Ele era o líder do grupo. Mas aí eles passam em Jerusalém, e em Jerusalém eles se hospedam na casa da irmã do Barnabé, que era, vocês lembram? A Maria Marcos. Né? A Maria Marcos, irmã do Barnabé, tinha um filho, Marcos, João Marcos, que depois vai ser um evangelista. Marcos, o evangelista. E aí a Maria Marcos, eu não sei se vocês conhecem gente assim, era uma mãe muito orgulhosa com o filho que tinha. Ela achava o filho dela o máximo. E aí, quando ela vê o Barnabé com Paulo programando a viagem, o roteiro e tal, ela vira pro irmão e fala assim: escuta, o Joãozinho, ela não fala isso não, gente, eu estou inventando. O Joãozinho não pode ir com vocês, não? Lembra disso, Murilo? Ele não pode acompanhar vocês, não? Ele é um menino tão bom. Né, mãe? Ele é um menino tão bonzinho. Né? Não é, Chico? Leva ele junto para acompanhar vocês. Acho que o Paulo, ele era meio calvo. Né? Se diz que o Paulo era meio calvo. Acho que ele coçou a careca assim, o Barnabé, isso não vai dar certo. Porque ele percebeu no comportamento, nos pequenos traços, isso não está escrito, mas está implícito. Nos pequenos traços comportamentais do João Marcos, que ele era um menino, sabe qual é a melhor palavra para definir? Mimado. Eu acho que o Paulo viu o João Marcos levantar da mesa e não pegar o talher, o caneco para lavar. Eu acho que ele percebeu que a mãe, né, ficava apertando a bochecha do João Marcos, mas quando ele fazia uma coisa errada, a mãe não dava uma dura nele. E o Paulo foi percebendo isso, ele falou: esse moleque vai dar trabalho. Se ele não respeitar a mãe em casa, ele não vai dar conta do tranco. Se não faz o pouco, não faz o muito. Acho que a mãe falava: filho, vai ali, busca os pães ázimos para o nosso ceder de Páscoa. E o João Marcos: pô, mãe, eu tô jogando gamão. Não tinha videogame. E o Paulo falou assim: esse moleque vai dar trabalho. Dito e feito. Caiu na estrada com o Paulo, com o Barnabé. O Barnabé é um tio muito coruja, né? Vamos levar o Joãozinho com a gente. Levaram o Joãozinho. Quando o Joãozinho percebeu que naquela rotina missionária ele teria que assumir deveres, compromissos em ambiente privado, porque de certo a mãe falou: filhão, você vai aprender a pregar, vai se tornar um grande palestrante cristão.
Ele achou que era só isso, que ele ia ficar de boa na lagoa, na hora de pregar, o Paulo ia falar assim, vai lá, meu filho, introduz o tema para mim, depois eu continuo. E não foi assim. O Emmanuel tem o cuidado de escrever, por exemplo, que o Paulo falou, olha, Barnabé vai atender as pessoas, eu vou pregar, João, você vai preparar comida e lavar a louça. O Emmanuel descreve isso, que a função do João Marcos na expedição missionária era essa. Olha, eu e seu tio nós vamos sair para pregar, quando nós voltar nós queremos comida feita e posta. Mesa montada. E faz direito, menino. Porque o Paulo queria testar o grau de disciplina dele, a entrega dele. Quem não é capaz de suar em torno de um caldeirão, não é capaz de subir no púlpito e pregar. Ou se é capaz de subir no púlpito e pregar, mas não sua em volta de um caldeirão de sopa, tem uma pregação vazia, oca. É isso. Aí o Paulo chamou o Barnabé e falou assim, ô Barnabé, parece, né? Não, aliás, o contrário, o Barnabé chamou o Paulo. O Barnabé chamou o Paulo e falou assim, Paulo, o meu sobrinho está querendo voltar para casa. Na casa da mamãe, ele não tinha que lavar a louça, né? Meu sobrinho está querendo voltar para casa. Aí o Paulo falou assim, mas isso é complicado, né? Aí o Barnabé falou assim, não, a mamãe dele deu um dinheirinho para ele. Não é assim, Euridice? Estou inventando? O Barnabé falou assim, ele tem recurso. O Barnabé achou que Paulo, quando falou isso é delicado, estava falando disso. De bem material. Como se a falta de bem material fosse o grande problema de qualquer juventude, né? O Paulo vira para ele e diz assim, o dinheiro, quando não bem aproveitado, rematou Paulo tranquilamente, sempre dissolve os laços e as responsabilidades mais santas. Vamos entender essa frase de Paulo? Barnabé falou assim, não, Paulo, fica tranquilo, minha irmã deu uma grana boa para ele voltar tranquilo. O Paulo falou assim, mas é isso que me preocupa. Não, Paulo, a mãe dele tem condição, deu grana, ele vai voltar de boa, ó, vai chamar o Uber, tranquilo. Ainda fiz uma propaganda pro Uber aqui. Ou o táxi também, viu, gente? Pronto. Aí o Paulo falou, mas é isso que me preocupa. É justamente o fato dele estar com muito dinheiro. E não é medo de ladrão, não. O perigo para o João Marcos é o João Marcos. Um menino que não sabe ter responsabilidade para preparar uma comida, quando ele é chamado a isso, não vai ter responsabilidade para chegar em casa administrando de forma responsável e sóbria o recurso monetário que tem em mãos. Não vai saber. O Barnabé fica preocupado, vai fazer o que? O menino queria ir embora. O Paulo falou, deixa aí, vamos rezar. Porque ele não diz isso, mas a gente entende. O seu sobrinho é imaturo, ele é mimado. A mãe deu muito para ele. A mãe deu tudo para ele. A mãe só fazia assim, ó. Passava a mãozinha na cabeça. Aí o Paulo chama o João Marcos para ter uma conversa. Vem cá, meu filho. Você vai embora, mas antes eu vou mandar a letra para você. Papo reto. Lembra sempre que Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso. Mas quando descansou, entregou-se ao adultério. Salomão, durante os serviços pesados da construção do templo, foi puro na fé.
Mas quando chegou o repouso, foi vencido para a devassidão. Judas começou bem e foi discípulo direto do Senhor, mas bastou a impressão da triunfal entrada do Mestre em Jerusalém para que cedesse à traição e à morte. Com tantos exemplos expostos aos nossos olhos, será útil, não venhamos nunca a descansar. Aí quando eu li esse trecho, eu reli esse trecho e falei assim, gente, está aqui, ó, combinação explosiva para que alguém se dê muito mal em ambiente privado. Dinheiro e ócio, grana e desocupação. Ficou à toa com muita grana, não prestou. Se for mocinho, então, menino, estou falando rapazote, moçoila, menino, ficou à toa, tá à toa, e com dinheiro no bolso, não vai prestar. Aí o pai não deixa o menino assumir responsabilidade nenhuma. Não bota ele para lavar um prato em casa. Não bota ele para arrumar a cama que dormiu. E entrega um cartão de crédito para o menino. A tragédia está feita. Menino livre, semente do celerado, do alucinado, do irresponsável. Olha. Vocês perceberam que esse drama aqui é um drama público? O julgamento de Paulo em Jerusalém é um drama público. O interrogatório dele com Nero em Roma é um drama público. Agora, João Marcos, Maria Marcos, Barnabé, Paulo é um drama privado, familiar, é um problema familiar. Uma mãe que mimava muito seu filho. Que dava muito recurso para ele e não dava obrigações, não dava deveres. Paulo percebeu isso, ó, lá no começo. Ele falou, isso não vai prestar. Não deu certo. Não era o momento dele. O que esse menino precisou nos anos seguintes para que se tornasse o evangelista Marcos? Trabalho e privação. O que acontece é que a perseguição ao cristianismo em Jerusalém se intensifica. Maria Marcos sente isso, o menino sente isso. Privação. E a necessidade do evangelho se expandir redobra. Ele tem que colaborar com Pedro. O evangelho de Marcos são as memórias de Pedro. Ele vai ser o par, o mascote de Simão Pedro. E com Pedro ele vai viver privação e serviço, trabalho. Vocês sabem onde é que nasce esse panorama, esse perfil de jovem, criança e jovem, que não vive evangelho em casa? Porque, campanha de evangelização da criança, tem que levar o menino na aulinha. A evangelização tem que começar no ventre. Tem que ser evangelização já num bebezinho. Francisco tem que ir na evangelização. Começa domingo. Sim, mas se em casa ele ficar à toa e o pai der tudo o que ele pedir, você pode trazer ele na aulinha do centro 7 dias por semana, que não vai dar gente. Vai virar um espírita, porque ia na aulinha todo dia. Vai ser militante no movimento espírita, porque ia na aulinha todo dia. Mas vai ser daquele militante intragável, soberbo, arrogante, que encosta no serviço dos outros, que humilha o companheiro,
que acha que tudo no movimento espírita ele compra com dinheiro. É esse o tarefeiro que você vai estar formando. Leva na evangelização, desde o ventre, mas aprenda a dizer não para ele. A privá-lo do supérfluo. Do necessário, não. Claro que do necessário, não. Privá-lo do supérfluo, do luxo. E dar obrigação para o menino. Guardar o brinquedo depois que brinca. Arrumar a cama quando levanta. Ele vai com as mãozinhas pequenininhas, não vai arrumar direito, a mãe vai depois e arruma. Arruma um caixote, põe na beira da pia, põe a menina para lavar um prato. Você não está criando dona de casa, submissa, que não vai para o mercado de trabalho. Não. Ela pode ir para o mercado de trabalho no futuro. Virar uma estrela profissional. Mas tem que saber lavar o prato. Grande executiva, grande CEO da maior empresa do país, tem que saber costurar uma meia. Outro dia em casa tinha uma meia minha que estava furada. Eu peguei um ovo, mostrei para a Juliana como é que se costura uma meia com ovo. Não é assim? Eu sei fazer, é super nojento, mas eu sei fazer. Costurei a meia lá. Antes de ensinar qualquer teologia e qualquer teoria sociológica para o meu filho Francisco, eu quero ensinar ele o macete de costurar a meia com ovo. Depois eu te ensino, Flávia. É muito legal. Quero que o meu filho saiba fazer comida. Sabe qual é uma das primeiras coisas que eu quero ensinar para o meu filho Francisco? Que eu sei fazer, modéstia à parte, muito bem. Pão. Também. Macarrão também. Eu acho, gente. Agora eu não acho porque é opinião. Eu acho que todo ser humano, menino ou menina, uma das primeiras coisas que deveria aprender na vida, num sentido histórico, seria fazer pão. Fazer pão em casa. Uma coisa tão sagrada, tão mágica. É uma experiência tão espiritual saber fazer um pão. Quando você para fazer um pão, você está experienciando ali 6.000 anos de história. 6.000 anos de história. 6.000 anos de civilização humana. Parece coisa de doido. Mas fazer um pão em casa, sabe? Assar ele, tirar ele fumegante. Falei isso para Juliana, sabe, né, Ju? Falei, Ju, quando eu tiro um pão quente que eu fiz e olho, falei, eu fiz esse pão. Aliás, eu vou pôr no comentário desse vídeo uma foto do pão que eu fiz. Quando eu tiro aquele pão, é a mesma sensação íntima de quando a Ju fala, editei humildinho, assiste para eu pôr no ar. Se ficou bom o episódio. É a mesma sensação de prazer que eu tive quando o Júlio Corrade, meu amigo, entregou o morro alto na minha mão. Falou assim, ó, tá aqui. Ó. Eu segurei o morro alto. Para mim não tem diferença entre ter segurado o morro alto na mão e o pão que eu fiz sábado. Que pão espetacular. Pão sírio. Que pão espetacular. Vocês estão entendendo que quando eu conto isso para vocês, nós estamos falando desse versículo? É Jesus dizendo para aquela multidão, não, vai pregar na praça não, vai fazer pão em casa. A música Amor de Índio, do Beto Guedes, com Arnaldo Bastos, né? A massa que faz o pão vale a luz do seu suor. Olha, a massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Isso é evangelho. É isso que o Paulo queria ensinar o João Marcos. Paulo queria, meu filho, enquanto você não souber fazer uma lentilha, enquanto você não souber fazer um pão para a gente comer, você não está pronto para pregar o evangelho, você não está pronto para escrever o evangelho. Olha o que eu vou dizer para vocês, hein? E a Hila contou pra gente que o evangelho preferido
do padre Caetano era o Evangelho de Marcos. Ele dedicou a vida dele a estudar o Evangelho de Marcos. Olha o que eu vou dizer para vocês. Marcos só escreveu o Evangelho depois que aprendeu a fazer pão. É isso aí. Sabe onde nasce essa inabilidade das nossas crianças, dos nossos jovens de hoje, de viver o Evangelho no privado? Na inabilidade das mães de viverem o Evangelho no privado. Mas e os pais? Também, em menor grau. Porque quando um pai não vive o Evangelho no privado, o impacto disso na formação intelecto-moral da criança é esse aqui. Mas quando uma mãe não vive o Evangelho no privado, o impacto é assim. E notem bem, antes de qualquer percepção, né, de que eu estou supervalorizando a mulher e querendo jogar nas costas dele uma responsabilidade que não é só dela. Não é isso. Eu estou falando de dote, de virtude. A virtude feminina é mais necessária que a masculina na evolução moral da Terra. Mais necessária. Se a mãe falha, o trauma é... Carlos Drummond de Andrade, quando ele vai falar sobre... lindamente vai falar sobre a morte, o desencarne, morte do corpo, desencarne de qualquer pessoa, ele fala assim, mãe não, mãe é covardia. Sabe do que o Drummond está falando? Pode me faltar tudo, mas quando falta mãe, dói. É mais complicado. Eu tenho plena consciência de que a Juliana é muito mais necessária para o Francisco do que eu. E olha que ele me adora. Rola uma conexão profunda entre eu e ele. Quando ele mostra aquela banguela dele, eu fico doidinho. Mas ela é mais vital para ele. Mais vital. A palavra é essa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque lá no livro Há 2000 anos, na primeira parte, no capítulo 2, intitulado Um Escravo, o Emmanuel, e olha que na escrita de Há 2000 anos, ele se coloca muito, né? É a impressão pessoal mesmo. É a experiência dele. A experiência mais marcante que ele teve. Ele vai dizer assim, desde os primeiros tempos do Império, a mulher romana havia se entregado à dissipação e ao luxo excessivo, em detrimento das obrigações santificadoras do lar e da família. Calma aí. O Emmanuel está falando do Império Romano? Sim. O que marca o Império Romano? O Roman Way of Life, o estilo de vida romano, no século I da nossa era. Hedonismo. Você sabe o que é hedonismo? Uma filosofia de vida. Carpe diem. Aproveite o dia ensolarado. Viva plenamente todos os gozos e prazeres que a vida pode te oferecer. Trabalhe muito, mas para gerar conforto. Porque o sentido da vida é ter conforto, é comer bem, é morar na melhor casa, é beber a melhor bebida, é o sexo, é o deitar-se, é o dormir. Gozo pleno o tempo todo. Hedonismo. E faça isso hoje, e plenamente, porque a vida é curta, você morre amanhã e não viveu. Isso é hedonismo. Era uma sociedade hedonista. O sentido da vida para o romano era usufruir de todos os prazeres que a vida poderia oferecer para qualquer romano. Esse era o sentido da vida. No Império. Mas na base da formação civilizatória romana, sabe o que estava? Honra.
O Emmanuel, ele está mostrando como é que funciona o processo de degeneração da civilização romana. Uma sociedade que tinha por princípio fundamental, no início, no nascedor da sua formação, ainda na Península Itálica, a honra familiar, a ética, o caráter, vê essa ética, esse caráter e essa honra ser engolido pelo hedonismo. E ele diz o seguinte, ele vai além, ele fala assim, e sabe quando a coisa ficou feia mesmo? Quando a honra, a ética, o caráter, o senso de dever, de compromisso, de dedicação à família da mulher, começou a ser devorado pelo culto ao prazer. Ali, Roma acabou. Da mulher. Quando isso começou a acontecer com a mulher, eu não estou falando esse discursozinho piegas, medíocre de família brasileira que está aí, não. Não é isso. Sabe esse discurso bobo, vazio, que está por aí? Não é isso. Eu estou falando da mulher que recebe dignamente o mesmo valor monetário do homem, da mulher que tem no mercado de trabalho a mesma oportunidade do homem, a mulher que tem a mesma oportunidade acadêmica e que brilha no ambiente acadêmico, tal qual o homem. A mulher que não sofre com jornada dupla de trabalho, mas que não deixa, não negligencia uma coisa essencial, que é o componente da ternura e do cuidado. Ter direitos sociais, superar o machismo histórico que nós temos na sociedade mundial, não é se tornar masculino. O problema é quando a mulher, na luta pela conquista de direitos, e ainda faltam muitos direitos serem conquistados, ela acaba se masculinizando na relação com os filhos e com o esposo. Aí complica tudo. E para piorar a situação, além de se masculinizar, além de horizontalizar sua relação com o marido e com os filhos, ela também se torna hedonista. Luiz, eu ainda não entendi. O Emmanuel vai descrever. Olha o que ele vai dizer na sequência. Vocês vão entender agora o que é essa queda moral da mulher. A facilidade na aquisição de escravos, empregados nos serviços mais grosseiros, como nos mais elevados míseres de ordem doméstica, inclusive os da própria educação e instrução, havia determinado grande queda moral no equilíbrio das famílias patrícias. Calma que aqui tem um mundo, hein, gente? Eu acho que vou fazer mais uma semana. Vamos lá, ó. Primeiro, o Emmanuel está falando de todas as mulheres de Roma? De todas as mulheres do Império Romano? Não. Ele divide elas em classes sociais, porque é assim que a sociedade romana se estruturava. E ele vai falar especificamente daquele perfil social feminino que para ele é a que mais estava caindo, mais estava sucumbindo, mais estava tropeçando. A mulher patrícia. Agora vamos fazer uma hermenêutica? Vamos trazer para cá? O Emmanuel está falando da mulher de classe média e classe média alta. Da mulher com alto poder aquisitivo. Isso aqui é uma crítica social grave. Ele está falando da mulher, aquela mulher que pode terceirizar o cuidado familiar. Ele está falando, olha, em Roma, porque vamos pensar o seguinte, a experiência é na Roma do século I, mas o livro é publicado no Brasil do século XX.
Então ele está dizendo para a mulher de classe alta brasileira, a mulher de poder aquisitivo brasileiro, cuidado para não terceirizar demais um compromisso que é seu. Você vai ter recurso para fazer isso. A mulher romana tinha escravo para fazer. E foi terceirizando, tanto que ela começou a ficar desocupada. Começou a ficar desocupada. Aí na hora que desocupou, começou a fazer besteira. Ah, não, mas esse perigo não tem porque a mulher do século XX brasileira, ela trabalha o dia inteiro. Sabe como é que funciona? Assim. A mulher trabalha o dia inteiro, cuidando da carreira. Aí vai para casa. Aí na hora de ir para casa, qual que eu disse para vocês que deve ser a principal virtude do cristão antes dele pregar em público? Saber fazer o quê? Pão. Que pode ser uma experiência familiar coletiva mágica. Aí sabe o que ela faz? Nossa Senhora, vou passar aqui esse menino ali no McDonald's, ali no Burger King, para não falar que eu falei de uma marca só, não ter processo, do Burger King, do Bob's, do Subway, vou passar ali, comprar sanduíche para esses meninos, pegou eles na escola, compro sanduíche, eles já comem no carro mesmo, que aí nem louça não vai ter. Eu já enfio tudo numa sacola, põe no lixo. Aí chega em casa, os meninos vão pro PlayStation. Falei outra marca. Nós estamos lascados. Depois nós fazemos uma campanha para pagar os processos. E a mãe vai pro Facebook. Aquela, ai, mas eu trabalhei o dia inteiro, eu não tenho direito de ir pro Facebook. Tem o direito de ir pro Facebook e tem o dever de ficar com seus meninos. E o processo de terceirização começou antes. Vocês viram a sutileza do que o Emmanuel disse aqui? Ele fala assim, a mulher Patrícia, que tem muitos escravos para fazer o trabalho grosseiro, mas muitos escravos também para a instrução intelectual dos meninos. Está aqui, ó, escrito. Vou ler de novo, para não parecer que eu estou doido. Olha aqui, ó. Inclusive os da própria educação e instrução. O processo de terceirização do cuidado com o filho na nossa sociedade, por parte da classe média alta, junto às escolas particulares, é medonho. Nós estamos falando de criança que é entregue na porta da escola particular às 7 horas da manhã e o pai vai buscar às 8 da noite. Ah, mas o menino estuda isso tudo? Não, não estuda isso tudo, não. Eu sou professor de escola particular, gente. Ele estuda um período, não tem matéria, tanta matéria para isso. Aí, a escola já organiza um esquema que ela oferece judô, balé, aula de música, aula de futebol, aula de handebol, aula de polo aquático, aula de badminton, aula de aí, francês, javanês. Aí, vai enchendo o menino, enche o menino. Sabe por quê? Porque às vezes a mulher vai sair do serviço, ela quer ir para um happy hour com as colegas depois do serviço. Mas ela está tranquila, porque o menino está lá na escola, cheia de câmera. A escola cheia de câmera, toda trancafiada, lá ambiente seguro. Porque no meu tempo, a gente ia para a rua jogar bola, né? Agora não. Tranca na escola particular que enche o menino de atividade. Quando a mãe pega o menino, já pega o menino assim, ó. Ufa, tô livre. Põe o menino na cama, põe o menino no berço. Às vezes nem dá banho. E ó. Eu tô inventando isso? Eu vivo no mesmo mundo que vocês. Sabe quem está falando isso? Emmanuel, no livro Há 2000 anos. Um monte de mãe e mulher espírita leu esse romance e achou lindo, chorou. E olha que puxão de orelha que ele está dando aqui. Ele fala mais coisa, ó. Olha o que ele vai dizer. Porquanto a disseminação dos artigos de luxo, vindos do Oriente, aliada à ociosidade,
amolecer as fibras de energia e de trabalho das matronas romanas, encaminhando-as para as frivolidades da indumenta. Calma aí, vamos para o dicionário? Frivolidades da indumenta. Sabe o que é indumenta? Roupa e sapato. Sabe o que é uma coisa frívola? Vazia, superficial, banal. E cara, né? Eu vou num lugar que tem Pilates, aqui, vou falar mais ou menos assim. Aí, nesse lugar que tem o meu Pilates, na frente fica uma loja. Então, você tem que passar na loja para ir para o Pilates. Só que não é uma loja convencional. Assim, liga para as mulheres, as patrícias romanas, patricinhas, liga para as mulheres e fala assim, olha, chegou uma coleção nova. Aí as senhoras entram lá, e aí tem salgadinho, tem bombom, tem refrigerante, tem champanhe. Como é que a senhora sabe, dona Joana? Tem champanhe. Sabe qual é o problema disso, dona Joana? Sabe que hora que eu faço Pilates? 6 horas da tarde. Aí eu chego para fazer o Pilates, às vezes alongo mais, tá? 7h30 da noite, às vezes 8 horas da noite, eu estou saindo. Essas mulheres estão lá, tomando champanhe, e olha cinto, e olha bolsa, e olha sapato. Eu falo assim, gente, onde estão essas crianças? Cadê esses meninos? Terceirizou. Não sou eu que estou falando, é o Emmanuel. Ó. Para as intrigas, ó, estão ansiosas. Para as intrigas amorosas, a cabeça desocupada, né? Para as intrigas amorosas, a preludiar a mais completa desorganização da família, no esquecimento de suas tradições mais apreciáveis. O Emmanuel não está falando daquela mulher que trabalhou de doméstica o dia inteiro, 6 horas da tarde foi para o ponto de ônibus, e foi chegar em casa 8h30 da noite. Porque de dia lavou privada, lavou roupa, está exausta. Não está falando dessa mulher, não. Ele não está falando da mulher pobre, trabalhadora, não. Ele está falando da mulher frívola, superficial e endinheirada. De classe média alta. Ora, gente, eu ia ficar aqui falando de patrício romano, eu já faço isso o dia inteiro na faculdade. Eu não vou ficar falando de patrício romano, eu vou falando de patrício brasileiro. Vai doer esse estudo aqui, sabe por quê? Porque há um tempo atrás a revista Veja divulgou uma pesquisa dizendo que o perfil socioeconômico do movimento espírita brasileiro é de classe média alta. Então, consequentemente, quem vai estar assistindo esse vídeo, possivelmente é uma mulher de classe média alta, que vai vestir a carapuça ou não. Duvido muito que uma moça, uma trabalhadora rural, que passou o dia catando alho, colhendo alho, à noite vai sentar para assistir o miudinho. Duvido muito. Ah, o Emmanuel não gostava da classe... Não é nada disso. Agora mesmo vamos falar para o Emmanuel, vai para Cuba, né? Não é nada disso nós estamos falando. Ora, se o público é esse, nós vamos falar do problema desse público. Se o público, o perfil socioeconômico de quem acompanha o miudinho é esse, nós vamos falar dos problemas desse perfil socioeconômico. O Emmanuel está dizendo aqui no há 2000 anos. Mulheres cristãs, mas com um estilo de vida hedônico, que adoram o evangelho do público, o evangelho das palestras, o evangelho dos DVDs, o evangelho dos congressos, mas que tem uma dificuldade danada para viver o evangelho do ambiente privado. Sabe por quê? Porque tem muito dinheiro e muito tempo sobrando.
Como é que você resolve isso? Desliga o miudinho agora e vai ensinar seu filho a fazer pão. Não sabe? Vai aprender. A renovação da família brasileira passa pelo hábito cotidiano de sentar no chão para brincar com o filho. Sentar no chão para brincar com o filho. E depois de acabar de brincar com ele, falar, filho, agora vamos guardar os brinquedos? Filho, o pai vai fazer pão, a mãe vai fazer pão. Vamos aprender a fazer pão com o pai? Com a mãe? Meu filho, hoje nós vamos cuidar do jardim, você ajuda o papai? Ó, você vai recolher as folhas secas, vai pôr aqui no saco. Já é um meninão já? Meu filho, recolhe o lixo, põe pro lixeiro levar. Ah, meu filho, se encontrar com o lixeiro, não esquece de oferecer um copo d'água para ele. É isso. Nem vou falar da Joana de Cusa hoje. Vamos fazer o seguinte, semana que vem eu avanço para o próximo versículo, mas vocês vão ver que nós vamos continuar aqui. E aí, avançando para o próximo versículo, nós vamos abrir o próximo versículo falando desse exemplo de vivência evangélica em ambiente privado familiar, chamado Joana de Cusa. Tá bom? Até a semana que vem. Sabe o que é esse movimento moralista de defesa da família brasileira? É você querendo corrigir a família dos outros, enquanto a sua casa está pegando fogo. É você querer censurar e policiar o comportamento do filho dos outros,